Fala galera, tá começando mais um podcast Na Mira do Amor e o tema de hoje é algo que com certeza vocês que estão aí do outro lado já conversaram em algum momento. Os opostos, eles realmente se atraem? A gente vê assim na TV, nos filmes tipo A Bela e a Fera, Cinderela, Pequena Sereia, que isso acontece. Mas será que na vida real também rola? Calma que eu vou explicar isso pra vocês. Ou melhor, eu não. O pessoal que eu convidei. Mônica, em primeiro lugar, queria logo te agradecer aqui pela participação mais uma vez com a gente. Obrigada, muito bom estar aqui. Luciano, você com sua voz maravilhosa aqui, trazendo as histórias pra gente, também muito obrigado. Que é isso, tamo junto. E hoje a gente conta com um quarto integrante aqui na mesa, convidado especial, é a Paula Francinetti, que pra quem não sabe, o Na Mira do Amor começou com nós dois ainda à distância, não foi, Paula? E é muito bom estar te recebendo aqui de novo. Exatamente, eu tenho certeza que como eram os primeiros programas, a gente vai se divertir e vai aprender muito. Se só com nós dois já fluía, imagina agora com quatro, vai ficar bem melhor. Então vamos lá, Luciano, eu acho que pode começar contando a historinha aí do nosso internauta. Hoje não tem vídeo, né? Não, hoje a gente não vai ter vídeo, tá? Então a gente tem duas histórias, ou melhor, temos uma história justamente para dar o start no bate-papo com todo mundo aqui. Sim. Abre aspas, ela diz: pessoal, aqui em casa o clima tá caótico. Antes era só no grupo da família que as discussões ficavam calorosas. Eu lia e ria. Achava inacreditável a família brigar por coisas bobas. Quem não briga, né? Nos grupos de família. Agora, uma terrível novidade. Para minha tristeza, a minha mãe e meu pai estão em conflito por causa das eleições presidenciais. Meu sonho era ver passar esse tormento para que a briga acabasse de uma vez por todas. Não aconteceu. Desde domingo, depois do resultado das eleições, eles conseguiram chegar ao ponto de mal se cumprimentar dentro de casa e agora já não dormem mais na mesma cama. Uau, Que situação. E aí? tá tenso. Como é que vocês podem ajudar? Olha, Tá torta tenso. de climão, hein? Torta de climão. Eu acho que a gente serve a coisa primeiro aqui pro nosso convidado, né? Então, tá Pode aqui de servir pra bandeja. convidar? Dá pra convidar dessa torta. Como eu sempre digo, né? Ele joga logo a batata quente pra mim. Vai, é profissional que se resolva, vocês que lutem. Mas então, Luciano, a gente vê nessa história que pode parecer assim, a gente olha e vê opostos, ou seja, eles pensam diferente, eles têm construções de vida diferentes e posicionamentos políticos diferentes. Mas sabe o que muitas vezes acontece nas relações? Muitas vezes acontece que as pessoas, como elas não se comunicam, muitas vezes porque elas não sabem inicialmente o que elas querem e o que elas não querem, a gente entra nessa relação sabendo o básico do básico do básico do básico e algumas coisas que são importantes como isso, né? O que você pensa em relação a tal assunto, o que você pensa em relação a tal temática, acaba acontecendo que não há essa comunicação. E aí, num momento como esse, a gente olha para o lado e vai dizer assim, você pensa como eu penso, né? Ih, não. E agora? Exatamente. É uma situação complicada, né? Porque parece como você está falando assim, a gente está falando de não um tema específico, a gente está falando de opinião, de querer, de gostar. E isso é complicado. Numa relação, na verdade, em toda e qualquer relação, amizade, namoro, casamento, é bem difícil você, algumas vezes, até aceitar a opinião do outro. Mas aí a gente estava comentando antes a questão da empatia, né? E aí, o que a Mônica acha? Luciano, eu acho que as pessoas precisam realmente fazer um mergulho em si, né? Eu preciso entender, como a Paula falou brilhantemente. As pessoas não sabem o que elas querem, elas não sabem o que elas pensam. E muitas vezes a gente faz um mergulho no outro e descobre, depois de 10 anos de casada, que ele concorda com aquele outro. Meu Deus, como, né? Então, passa porque a gente foge desse mergulho pra gente. E esse mergulho na gente, ele muitas vezes é doloroso, ele é um mergulho difícil. E quando tá muito difícil e tá muito doloroso, eu vou buscar consolo onde? No lado. Eu vou buscar consolo na pessoa que eu escolhi, né, pra estar comigo. E aí, se esse consolo não vem, como é que a gente resolve, Paula? Quando esse consolo não vem, quando esse colo não chega, o que a gente faz? É isso, né? A gente não se entende em primeiro lugar, e isso aí é o que eu chamo de educação relacional. Né? Na verdade, existem algumas coisas, o André sabe disso, eu falei várias vezes nas conversas que a gente já teve, que existem alguns conhecimentos que a gente precisa ter. E quando eu digo precisa ter para se relacionar,
parece assim que é uma coisa meio elitizada, meio assim, então quer dizer que só vai conseguir se relacionar bem quem tem esse conhecimento. Mas não é nesse sentido, é no sentido de que no dia a dia as pessoas exigem isso da gente. Mesmo que elas não cheguem e digam assim, André, eu gostaria que agora você me respondesse assertivamente. Eu gostaria que agora, Luciano, você usasse sua inteligência emocional para conversar comigo. Eu gostaria agora, Mônica, que você tivesse educação relacional para se relacionar comigo nesse momento e resolver essa situação. As pessoas nem sabem esses termos, então elas não usam, mas elas demandam mesmo assim. Então, o filho demanda, então o marido demanda, a esposa demanda, a namorada, a noiva, o ficante demandam. E aí, a gente precisa nesse sentido. E agora, o que eu faço se eu não sei? Então, nesse caso, educação relacional. Dentro de educação relacional, tem várias questões, como, por exemplo, o que é um relacionamento? Você aí está assistindo a gente pode dizer assim, não, eu sei o que é um relacionamento. Será que você sabe? Porque pelo que eu trabalho, eu sou terapeuta de casal, pelo que eu trabalho, a gente tem uma visão muito recortada do que é uma relação. E muito rasa, E aí a gente precisa aprender mais para conseguir se relacionar, para a gente conseguir oferecer para o outro a possibilidade de isso funcionar. Sim. Mas às vezes a gente entra nas relações e nem essa possibilidade para o outro a gente dá. E às vezes a gente se coloca na posição de querer um relacionamento, de querer conversar, de querer ter um diálogo, né, saudável, mas a gente não consegue escutar. Será que esse casal alguma vez sentou e de verdade, genuinamente se propôs a ouvir o outro? Qual é a tua opinião sobre o doce de goiaba? Por que tu gostas tanto de doce de goiaba? Eu acho nojento, acho terrível. Mas fala pra mim, por que tu gostas do doce de goiaba? E aí, quando eu me proponho, de verdade, a ouvir, eu vou entender as tuas razões de gostar do doce de goiaba. Mas eu vou continuar detestando o doce de goiaba. Mas eu detesto pra mim. Eu respeito a tua escolha. Eu acho que é isso que está faltando. Está faltando tolerância. E tolerância é base de relacionamento. Eu nunca vou ter alguém que concorde comigo em tudo. Que bom, senão a gente não evolui, né? Mas eu preciso estar disposta a ouvir outras pessoas. Ouvir. Ouvir, André. Às vezes a gente fala e o outro fala. E está todo mundo falando freneticamente e ninguém está ouvindo ninguém. E aí eu acho que a tá falta do agora bem, tá focadíssimo. eu acho que essa falta da escuta, essa falta da escuta é o que tortura a gente. E eles né? chegaram a esse ponto, né, de justamente não estar mais nem dormindo na mesma cama. Isso é Olha preocupante. só. É porque sexo é sempre consequência, né? A vida sexual do casal é a consequência do dia a dia. Isso que eu ia Não é o perguntar. caminho inverso, de forma alguma. E aí é muito delicado quando a gente percebe que tem pessoas que funcionam a partir da interação sexual e do sexo traz pro todo, né? Esse caminho inverso, ele apesar de funcionar para algumas pessoas, não muitas, mas para algumas funciona, né? Ele é muito perigoso porque ele priva as pessoas de conhecer a opinião. Como é que eu tô casada há 10 anos e hoje eu descubro que o meu marido gosta do político tal e apoia e pensa como e concorda com aquilo? Então, assim, quando a gente baseia a nossa relação em coisas muito rasas, não que o sexo seja de todo raso, mas quando eu limito a minha relação a sexo, sim, eu estou tomando uma decisão rasa, né? A gente sofre em algum momento. A conta chega. Toda decisão que a gente toma, um boleto é gerado naquele instante, o universo está trabalhando e esse boleto vem. A gente não sabe se o vencimento é para 10 dias, 15 dias, 30 dias, 90 dias. O boleto chega. E aí, o que a gente faz quando o boleto chega, André? Paga, né? Não paga tão Não triste. tem. Não tem pra onde Eu fugir. acho que até quem tá assistindo sabe disso. Ou vai pagar, ou no Ou PSPC vai- Serasa, vai meu no amigo. SPC Serasa. Aí vai começar um número estranho te ligar. Uma galera começa a falar assim, olha, Aquele vem aqui SMS. pagar, senão teu nome tá sujo. Aqueles números de São Paulo, O número né? de São Paulo que começa a aparecer uns SMS estranhos. Mas, enfim, era uma pergunta que eu ia fazer, porque eu acho que isso acaba fazendo com que a pessoa, justamente quando elas entram ali no embate, talvez o desejo de uma pela outra acaba diminuindo, né, cara? No final das contas, isso acontece e é muito perigoso para, sei lá, no final das contas, desaguar num término de relacionamento, né? Você imagina que uma relação, o que sustenta uma relação, especialmente as relações sexuais, o que mantém é a admiração. Eu tenho que admirar, eu admiro os olhos, admiro o corpo, eu admiro a voz, eu admiro o jeito que pensa, eu admiro a postura que tem no trabalho, eu admiro o cargo, eu admiro.
E quando essa pessoa que para mim era um ser tão admirável começa a expor uma opinião tão contrária à minha e eu não abri os ouvidos e não me permiti ouvir o que leva esse ser a pensar desse jeito, a gente vai minando, né? Então, assim, é possível, sim, ter opiniões políticas diferentes, desde que tenha respeito, mas cadê que a gente Mas tá aí tão eu acho que a disposto? gente trata de 2 recortes diferentes aqui nessa situação, só para situar a galera que está assistindo. Existe um momento onde você pode já estar com a pessoa, né, Paula, e encontrar diferenças ali no meio do caminho, e eu acho que isso é natural, porque ninguém vai vir perfeitinho igual para você. E que bom que existe assim, que bom que é assim, Eu acho que né? essas diferenças até, no limite do possível, ali ela vai ser até saudável. Mas, enfim, existe esse recorte, mas também existe aquele caso onde você se atrai inicialmente por uma pessoa que tem gosto oposto do que é o seu, né? E aí, então, eu imagino que isso é diferente. Eu, por exemplo, eu já percebi aqui, inclusive, que eu sou a única pessoa que fico dando exemplo toda hora de mim, né? Eu fico me queimando aqui nesse programa o tempo todo. Esse pessoal aqui é todo mundo evoluído aqui. Eu sou o único que ainda tem coisas ruins para contar de mim. Mas eu já observei que eu funciono assim. Por exemplo, se eu estiver aqui olhando aqui solteiro e tal, eu tô olhando aqui meu celular e aí vendo aqui nas redes sociais, se eu olhar que a pessoa tem uma opinião política muito diferente da minha, às vezes até um estilo de vida, e eu vou ser até mais direto. Se eu olho às vezes que a pessoa tem até um status social diferente do meu, desenhando, se ela é rica e eu sou pobre, eu já não consigo me Ela não sabe o que é um boleto, né, André? Aí- me entender ali e me sentir confortável em sair com uma pessoa que não entende a minha realidade. Minimamente, claro, ninguém é obrigado aqui a entender a realidade do outro, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que pelo menos a nível de você poder conversar. Até porque, inicialmente, falando do recorte ali do primeiro momento, na minha opinião, fica um pouco complicado para mim sentar com uma pessoa que não conhece nada do que eu possa vir a conversar na mesa, né? Vai conversar o quê? A gente até já conversou sobre A isso, gente já né? até falou sobre isso aqui, Vai- então eu vai acho um pouco conversar mais sobre o quê? difícil. E aí eu te pergunto, imagino que deve ter gente aí que gosta disso, né? Mas eu vou pegar aqui uma pessoa, eu gosto de, sei lá, eu gosto de rock, eu vou pegar uma pessoa que gosta de sertanejo aqui só pra gente poder conversar disso. Tem gente que deve gostar disso. Mas como trabalhar isso de uma maneira saudável? Até que ponto isso aí é perigoso ou não no momento da pessoa se conhecer? Sim. A gente até falava antes de entrar no ar que relacionamento é uma coisa simples e ao mesmo tempo complicada. É simples e complicado. A gente vê que se a gente coloca algumas coisas em prática, aquilo ali já tem uma melhora, a relação já consegue fluir. Mas quando a gente não leva em consideração algumas coisas, aquilo ali vai estragando a relação no efeito dominó e gera um grande problema. Isso aí, André, tem a ver com diferenças que são reconciliáveis ou que não são reconciliáveis. Existem diferenças que são reconciliáveis, existem diferenças que são possíveis de se conviver. Existem diferenças que agregam e que trazem justamente o que a Mônica trouxe, a questão da admiração. Então, a outra pessoa é o outro, ela não sou eu, ela é diferente de mim, ela sabe o que eu não sei, ela gosta do que eu não gosto, ela entende do que eu não entendo. Né? Ela representa o que eu não represento, então isso também é legal, isso também é gostoso, mas, ao mesmo tempo, existem diferenças que não vai dar para conciliar, não vai dar para levar, porque justamente no dia a dia isso vai ter um impacto negativo na relação. Sim. E, às vezes, como você falou, com o tempo, as pessoas mudam. Nós somos dinâmicos, nós estamos Que vivos, bom então... que a gente muda, é a Exato. vida acontecendo, né? Exato, então a gente vai mudando, às vezes uma grande experiência que a gente tem, às vezes uma pessoa que sofre um acidente, às vezes uma pessoa que passa por uma experiência de assalto, às vezes experiências muito boas, o nascimento de um filho, o nascimento de um sobrinho, às vezes aquilo marca aquela pessoa de uma forma tão bacana e tão forte que essa pessoa muda o jeito dela ser e ela passa, por exemplo, a priorizar coisas que no começo da relação ela não priorizava. Então, isso também pode acontecer. E tá tudo bem. E tá tudo bem também se essa relação tiver que acabar por causa disso. Porque agora nós vamos seguir para caminhos diferentes. Nem todo relacionamento... E transformados, né, Exato. Paula? Nem todo relacionamento precisa acabar em briga, em discussão, do jeito que a gente vê bloqueando o outro no Instagram e no WhatsApp. Nem sempre precisa ser assim. Então, a gente ter essa maturidade de conseguir reconhecer. Isso dá para conciliar, isso não dá. Aí a gente vai precisar conversar. Só um adendo. Muitas vezes eu recebo casais, eu recebo mulheres, porque eu também faço atendimentos individuais, e as pessoas falam assim, não, a gente conversa bastante, a gente fala muito. Mas, tá, vocês estão dialogando ou vocês estão só falando?
Porque às Assim, vezes eu tô sim, só sim, falando, sim. falando, o outro tá só escutando, ou tá falando Ou o de lá. outro tá assim no mas- telefone e diz, tá, amor? Não, mas aham, às vezes, sim. Mônica, as pessoas até estão se escutando assim, eu tô realmente tentando te entender. Mas existem algumas habilidades que... De interpretação de texto. Existem algumas habilidades, como eu falei, como a inteligência emocional, então como a assertividade. Uma pessoa é passiva, a outra é passiva-agressiva, outra então elas agressiva, até sim. tentam demonstrar. Eu tô tentando te dizer aqui, poxa, de inúmeras formas diferentes, eu tô tentando gritar, eu tô te falando, eu falei uma vez, mas elas não conseguem se encontrar. É bem aí que algumas habilidades precisam entrar, sabe? Para poder fluir. É. E aí, é como é que difícil, pode né? resolver isso? É o seguinte, sabe quando a gente tá lá no primário, que a gente vai brincar de encaixe Lego? É isso, é assim que a gente resolve. Tu vai lá, tu vai pegar a tua pecinha, tu vai estudar a tua pecinha, tu vai entender, minha pecinha tem esse lado aqui maior, tá? Agora eu vou procurar uma pecinha que... Não, essa pecinha não encaixa. Troca de pecinha, essa pecinha não... É difícil pra caramba encontrar uma peça que seja... Que te deixe disponível. Eu tenho um conceito que o amor, eu acho que ele é um intervalo de tolerâncias. Eu acho que se a gente entende o amor como um intervalo de tolerâncias, eu estou disposta a encarar alguém com uma idade diferente da minha, com um nível socioeconômico diferente do meu, com um pensamento político oposto, desde que tudo que ele acredita, faz ou segue, ou enfim, tudo que ele tem de ritual de vida, não avança o meu intervalo, não fere o que para mim é essencial. Então, para eu ter um intervalo de tolerâncias agradável, eu preciso entender o que é tolerável para mim. Eu preciso ter autoconhecimento, eu preciso saber, bom, para mim é isso aqui. Tu podes abrir o meu armário, mas não mexe nas minhas gavetas. Mexer na minha gaveta é demais. Eu não tolero quem mexe nas minhas gavetas, sabe? Então, se a gente entendesse o nosso intervalo de tolerâncias, eu acho que as relações amorosas, elas seriam mais... Não diria mais fácil, porque não são fáceis. Seriam menos danosas. Acho que seriam menos difíceis. É muito difícil a gente amar Então alguém. seria aquela coisa assim, primeiro eu preciso me conhecer, saber os meus limites, saber quem eu sou, vamos dizer assim, Aham. né? E Saber a que eu só parte- sei que não sei quem sou ainda. Exatamente. Porque o que eu sou agora, É. amanhã eu sou diferente. Exato. E fazer também com que a pessoa que esteja comigo, que ela também entenda como eu sou, né? Porque algumas vezes você, como foi dito pela Paula, você conversa, é como aquela coisa assim de, algumas vezes você vê, mas não enxerga. Você está num lugar, Sim. passa a vista, você está vendo, mas eu não vi o André. Aí André, pô, que é isso? Eu estou bem aqui, você nem me olhou. Mais ou menos dessa forma. Mais ou Seria menos isso. assim. Tem uma coisa, gente, que super funciona. Eu uso muito isso na clínica com os funcionários. Às vezes a gente fala e a gente acredita do fundo do coração que o outro entendeu o que a gente disse. E a maioria das vezes, quando tu pedes assim, repete o que eu falei, deixa eu ver o que você entendeu do que eu disse. Aí a pessoa vai repetir, ela vai falar algo totalmente diferente do que tu estavas tentando explicar. Então, essa habilidade de escuta é uma habilidade, requer uma sofisticação. Não é todo mundo que consegue interpretar Requer aquilo um que eu treino, quero né? dizer. Requer um treino. Requer treino. Mas quando a gente se disponibiliza a treinar, Luciano, o amor é uma construção. Eu quero construir o amor contigo. Vai ter investimento. Sim. Vai ter investimento. Eu vou ter que fazer exercícios constantes contigo, a dizer o que eu quero dizer e perguntar se tu entendeste, até chegar um momento em que eu percebo que eu não preciso mais estar cruzando as informações e que o Luciano já consegue me entender e que eu levanto o copo para beber água, te olho e tu já sabes o que eu quero falar com isso. Sim. Isso, Né? isso é uma técnica, Mônica, de assertividade. Tá dentro daquelas habilidades ali que eu disse. A gente precisa, não tem como escapar. A gente acaba precisando. Porque quando a gente não apresenta, as situações acontecem. Hoje, eu até dizia, numa outra situação, eu dizia assim, quando a gente não... Quando existe essa necessidade e a gente não faz, a gente não coloca em prática, as pessoas fecham as portas. E, às vezes, eu até usei o exemplo de um filho, né? Um filho que sai super irritado, super chateado e bate a porta.
E aí você pode dizer assim, não, mas lá em casa não tem isso não, eu não deixo, eu não autorizo. Mas ele vai fechar a porta do coração dele para você. Mesmo que ele não feche aquela porta física. Então, por isso que a gente precisa dessas habilidades. E aí, isso é uma técnica que a gente pode aprender, sim, técnicas. Eu costumo dizer, você pegou um carro e saiu dirigindo da primeira vez que você pegou, não, né? não, você precisou praticar, você precisou A gente precisou bater no muro da avó, a gente precisou... Foi muito específico isso, né? Bem específico. Mas Ela não quis dizer na prática, né? Isso é só uma figura de linguagem. eu tô achando engraçado vocês falando de relacionamento difícil, se o atual presidente, né, agora que vai assumir, Luiz Inácio Lula da Silva, ele já disse que todo mundo vai namorar, né? Foi uma das promessas da campanha dele. Então, Isso significa que a gente vai trabalhar muito, Mônica. que- A gente vai trabalhar muito para esse pessoal namorar. Inclusive, presidente, se você quiser exportar esse podcast na Mira do Amor para ser um podcast do governo, a gente já pode Sim, também. A gente está aqui super Saúde, disponível. saúde, entretenimento. Educação, é tudo. Por que não para todo o Cai Brasil, tudo, na Mira né? do Amor para todos? Bora lá. Mas A gente não está aqui para elitizar, a gente está aqui para democratizar o conhecimento. Democratiza, educa e ama. Mas eu já me expus aqui, já meti meu exposed dizendo que eu gosto, que eu não gosto. Mas e tu, Luciano? Não, por isso Me que eu ajuda aqui, vem também Te pra expõe pra também. fogueira. Exato, por isso que eu fiz a pergunta, né? Que eu tive um relacionamento e que terminou justamente por essa falta da outra pessoa de ouvir, né? Eu passei meses falando o que estava de errado, quais eram os problemas, e até comentei aqui em off, eu falando assim, olha, chegou uma época em que eu ouvia ela, dava conselho, a gente brincava, falava, discutia, bacana. Quando eu abria a minha boca para falar os meus problemas, algumas vezes eu percebia que ela estava dormindo mesmo, de Ai, que roncar. dó. Né? E aí vem aquela pergunta, quanto tempo eu estou falando sozinho? Não, vem aquela pergunta, quanto tempo tu te submeteste a esse tipo de relacionamento? Eu também Meses. fiz a mesma pergunta. Eu fiz a mesma pergunta na hora que ele falou. Não é? Então, assim, você para pensar e aí vem essa questão do eu preciso me conhecer, fazer com que o outro me conheça, né, para poder a gente dar certo. Gente, vocês Acho que te só pensam disponibilizar. o óbvio o tempo todo, né? Eu tava pensando outra coisa aqui. Vai. Na minha cabecinha, Vai, né? vai. No Fantástico Mundo de André, estava Conta rolando pelo aqui. CIPED. Nossa, Se preparem, se preparem. nossa, quantas horas essa moça deve ter trabalhado por dia pra ela estar dormindo desse jeito assim, sabe? Eu Às acho vezes que é ele já... isso, né? Não, Quando é uma situação pontual, algumas Mas situações aí, pontuais. exato, porque aí tem esse problema também, de você chegar e se colocar no lugar, não, tô muito cansada hoje, mas aí quando vira Mas e a comunicação, meu amor? Eu tô né? com tanto sono. Vamos deixar essa conversa pra amanhã? Eu te podia- escuto E melhor. aí ela tem energia pra falar a história dela, mas pra Isso. ouvir a do outro não tem. complicado. Essa queixa, Luciano, não sei se você sabe, É é muito uma das recorrente. principais queixas que eu recebo dos casais que eu atendo. Muito que é recorrente. essa sensação de o outro não demonstra o mesmo interesse em mim. E isso abre porta pra tanta coisa. É. Tanta coisa pode acontecer por É conta verdade. disso, né? E a gente está constante nesse movimento, a Mônica falava, né? De eu me entender, de eu saber quais são os meus limites. Eu chamo isso, Mônica, de limites e acordos, né? Limites e condições, aliás. E eu até tracei uma ferramenta, porque eu costumo dizer assim, relacionamento não é terra de ninguém. Eu brinco, eu rio, mas eu também entendo a seriedade desse assunto, no sentido de que tem gente morrendo por aí, tem gente se matando por causa disso, tem gente que se mata dizendo que é por causa de amor. Então, eu atendo pessoas aos prantos. Eu tenho certeza que a Mônica também passa por isso. Também. Aos prantos, mulheres, homens acabados, destruídos emocionalmente, mulheres aos prantos chorando, casais, eles querem, eles se amam, mas eles não sabem como fazer funcionar. Então, eu também entendo que existem ali algumas coisas que a gente precisa pôr um limite, pôr um freio. E aí vem algumas ferramentas, algumas estratégias para a gente realmente saber ali, pera lá, aquilo que não foi colocado desde o início, vamos colocar, ainda dá, ainda tem esperança, ainda dá para mudar. E é muito importante a gente saber disso. A gente sempre pode aprender. Estamos todos aqui aprendendo, inclusive. Isso mesmo, belíssimo. André Ai, gente, pensou algo, que lindo. eu fiquei Ai, eu olhando pra ele. respirei assim, olhando. O André tava assim longe. Ele... absorvendo todo o assunto. Eu acho que eu estava fazendo um flashback aqui na minha Exato. vida, né? Puxando o link. Se fosse que nem desenho animado, filme que aparece o balãozinho São aqui, mini meu pai flashbacks. amado. Mas eu Mas acho isso é que pra verdade. gente fechar,
sobre esse casal, acho que a gente poderia pensar em algumas estratégias dentro do que a Paula trouxe, né, do que ela já usa no consultório, dentro de coisas que eu observo que tem funcionado nos casais que eu acolho. A gente precisa trabalhar essa escuta. Será que em algum momento você, internauta, que mandou esse recadinho aí pra gente, mandou essa história densa, difícil, será que você, de verdade, já parou chamou papai e mamãe, vem cá, mamãe, a senhora sabe por que o papai votou no presidente A? Papai, você sabe por que mamãe votou no presidente B? Sabe, se você tem dúvida se eles conversaram, chama os dois numa brincadeira informal, num jogo de tabuleiro, numa noite de terça-feira qualquer, e proporciona para eles esse momento de escuta, né, Paula? Eu acho que se a gente trouxer para eles essa eu não gosto da palavra dica, essa sugestão de trabalhar essa orientação, de trabalhar a escuta. Sim, eu orientaria a terapia de casal. Vai fazer muito bem para eles. Então, sem dúvida. Como filha, chegar e falar assim, olha, porque às vezes essa questão é tão delicada, né? A gente sabe disso, a questão da conjugalidade e a parentalidade. Então, até onde eu me meto, até onde eu não me meto, onde será que, sabe, se eu me meter, eu vou ter como sair na hora que eu quiser, no momento que eu quiser. Então, tem as delicadezas. Eu imagino que a pessoa passa por esse conflito, né? O que eu faço no meio dessa situação? Então, assim, a melhor coisa, uma das melhores coisas, dentre isso, de promover jogos, são muito interessantes. Você, por exemplo, trazer essa percepção de uma falsa polarização em relação a alguns aspectos, né? Então, trazer ali alguns diálogos e recomendar, aproveitar e recomendar. Pai, mãe, uma terapia de casal, façam uma sessão para vocês verem como é que vocês se sentem, né? Passa ali por um processo de avaliação que não significa que você vai aderir ao processo todo, para vocês conseguirem, o que é mais importante aqui, afinal de contas, né? É a relação de vocês ou é a política? Eu imagino que eles vão responder a relação. E aí, se tem esperança, normalmente né? dá pra gente construir algo, né? É isso aí, belíssimo. Luciano, hoje a gente sentou aqui para aprender, não foi? Muito. Para encerrar o programa, já está batendo aqui nosso tempo. Queria agradecer primeiro aqui a nossa convidada, Paula. Muito obrigado por vir participar, brincar com a gente. Eu acho que é o DNA do programa, esse lado irreverente que a gente tem, de poder tratar de uma maneira mais leve alguns problemas que, obviamente, para as pessoas que estão aí do outro lado, é um pouco mais complexo, né? E também, obviamente, também com as análises de vocês, facilitar a vida de quem está assistindo do outro lado aí, dar uma luz no fim do túnel para quem está com esse problema do outro lado, né? Sim, eu disse que a gente ia se divertir e ia aprender, viu? Cumpri aqui, todo mundo cumpriu. Só pontuando, meu nome artístico agora é Paula Braga. Eu pensei que ela ia falar... André me conheceu na fase do Paula Franzonetti, mas eu continuo sendo Paula Franzonetti, mas agora eu me apresento como Paula Braga. Então, psicóloga Paula Braga. Quem quiser me acompanhar lá no Instagram, @psicóloga Paula Braga. Sou terapeuta de casal, estou lá produzindo conteúdo para ajudar você que está aí com alguma dessas dificuldades que a gente conversou por aqui. Eu pensei que ela ia falar Paola Bracho. Também, Quem sabe um dia, eu tô só me aproximando aos poucos. A usurpadora, esperando por... Mônica, muito obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente, sentando na mesa e conversando sobre esses temas. Muito obrigado. Sempre muito bom estar com vocês. E Lulu, fica com você, o último salve pra galera, né? Muito obrigado por estar aqui, viu, cara? E por falar nisso, André, a gente quer que você mande perguntas, sugestões, mande vídeos, né? A gente vai deixar o endereço certinho, pode mandar no direct do portal imirante.com, tá bom? Para ajudar. Na verdade, nós estamos aqui para ajudar. Sim, né? isso mesmo. Aí você manda a sua pergunta, manda o seu vídeo, manda a sua indagação, que aí vai dar tudo certinho, tá bom? Até a próxima. Até mais. E aí eu vou ficando aqui com essa câmera para poder me despedir dos nossos seguidores e avisar que o Na Mira do Amor continua até o próximo programa. Afinal de contas, esse aqui é o podcast que resolve os problemas do seu coração. Me diz onde é que tá doendo que a gente vai lá resolver. Até a próxima, pessoal. Até mais.